Oi, gente, tudo bem? O Me Dá 5 Minutos de hoje é especial e dedicado ao Setembro Amarelo, uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para essa campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E para conversar conosco a respeito desse tema, nós convidamos Sheila Nobre Lázaro. A Sheila é psicóloga clínica, empreendedora, consultora em desenvolvimento humano e organizacional e mentora de liderança e carreira. Sheila, como as campanhas de conscientização ajudam na educação e na prevenção ao suicídio e doenças mentais? Me dá 5 minutos, conta pra gente. Oi, Mari. Olá a todos. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer pela oportunidade sobre falar de um assunto tão delicado, e não delicado que ele não possa ser dito, mas delicado porque ele tem que ser tratado com delicadeza, né? Com atenção e com cuidado. Vou começar aqui, antes de mais nada, vou falar exatamente sobre essa delicadeza no falar sobre o assunto, que afinal de contas é um estigma, né? Tem um tabu muito grande acerca do suicídio por questões claras, né? De perda, de luto, de sofrimento, mas carrega desde muito tempo, né? Desde lá anos e anos atrás, séculos passados, tem uma carga muito grande, tanto de questões morais, questões religiosas, socioculturais. E que o suicídio ele passa desde uma condição de luto, mas ele carrega também, ao longo da história, ele passou por crime, ele passou por pecado, e hoje é uma condição que a gente tem que olhar, inclusive, a partir da saúde pública. E também, né, eu sei que o Me Dá 5 Minutos está na rede, né, aí no LinkedIn também, então falar sobre a importância também no ambiente de trabalho. E para tudo isso, eu quero falar do medo. Existem alguns assuntos, e principalmente esses assuntos tabu, mais estigmatizados, que normalmente a gente tem medo do medo. E o suicídio me parece que é um assunto que percorre muito medo. A gente tem medo de falar sobre o suicídio. Tanto as pessoas que convivem com pessoas que já idealizaram, que já tiveram tentativas de suicídio, como as próprias pessoas que vivem isso. Uhum. E o suicídio, ele tem como se fosse um percurso. Então, ele tem um planejamento, ele começa pelo pensamento, ele começa pelo que a gente chama da ideação suicida. Aí, depois, ele vai para o planejamento, então, existe um planejamento prévio. Depois, ele vai para a tentativa, e muitas vezes ele culmina no ato em si. Quando a gente fala desse percurso, que normalmente acontece desta forma, a gente está falando de uma crise suicida. E aí tem muitas coisas que a gente começa a pensar a respeito e das quais a gente precisa conversar. Então é uma oportunidade muito importante para que a gente tenha discussões e conversas francas, diretas, mas cuidadosas. A grande questão, e você falou aí da saúde mental, o suicídio ele é muito, o assunto a respeito do suicídio, ele é muito atrelado à saúde mental. E isso porque quase que 100%, né, das motivações para o suicídio tem transtornos, tem doenças mentais envolvidas, né? Quase está em uma faixa de 98, quase 100%. Mas é uma questão multifatorial. Então, não é o fato de se ter uma doença mental que vai haver uma possibilidade de suicídio. Por outro lado, existe um equívoco também, e um mito, vamos dizer assim, de que pessoas com depressão têm um potencial muito alto, né, de cometer o suicídio. E dentro dos transtornos, das doenças mentais, a depressão não está no primeiro lugar. A Olha. gente tem outros transtornos. Então, a gente tem transtorno bipolar, nós temos transtornos de personalidade. E falar sobre saúde mental é importante exatamente por isso, porque faz parte de alguns dos fatores que podem vir a gerar ideação,
planejamento, tentativa e o ato em si. Existe também, por parte dos enlutados, porque a gente não pode esquecer, né, que por cada Sim. pessoa que comete o suicídio, existe os enlutados. E também, segundo as estatísticas, olha só, a cada uma pessoa que comete o suicídio, existe uma cadeia de 60 pessoas que são impactadas por essa morte. Uau! Então, nós estamos falando dos familiares, nós estamos falando de amigos, nós estamos falando de colegas, nós estamos falando de pessoas que às vezes só ouvem e recebem a notícia e ali dentro dela reverbera uma série de coisas. E o luto por suicídio, ele é um luto vivido de uma maneira muito diferente de qualquer outro tipo de luto. Verdade. Os estudos têm mostrado, a gente tem até ali as fases do luto, né, que é a barganha, que é a negociação, né, que vem a culpa, que vem a raiva, enfim. Alguns falam de 5 estágios, alguns falam de 7, claro que somos pessoas singulares, cada uma passa, né, de uma forma, às vezes não passa na mesma ordem ou por todos os estágios. O luto por suicídio, ele é muito mais complexo. E por que que ele é complexo? Porque, por vezes, e na maior parte das vezes, ele traz a questão da culpa e da impotência Uhum. daquelas pessoas enlutadas. Principalmente pessoas mais próximas, né? Fica difícil de lidar com aquilo. E não é porque elas muitas vezes não querem falar. Algumas não querem, ok. Mas muitas não conseguem falar a respeito, porque ainda estão lidando com uma investigação Uhum. de onde falharam. Como a gente costuma falar que o suicídio ele dá sinais, e isso todos sabemos, é importante que saibamos disso, isso está na cabeça das pessoas. Então, quando acontece um suicídio, a primeira coisa que as pessoas que estão ali perto se perguntam é: o que é que eu não vi? O que é que eu não ouvi? O que é que eu não percebi? E isso gera uma culpa e um sofrimento que, Nossa. além da perda daquela pessoa querida, ainda tem toda uma mobilização interna para lidar com essa culpa. E é um processo muito doloroso, porque enquanto a pessoa está naquela fase de planejamento, de ideação, de tentativa, né? E quando o ato se realiza ali, peraí, como que tudo isso foi acontecendo e passou? Então, muitas vezes, não se fala sobre o assunto. As pessoas têm, claro, o direito de não falar, Uhum. mas muitas vezes é porque não conseguem falar, porque estão enlutadas, são sobreviventes do suicídio. Verdade. Sheila, eu ficaria até amanhã conversando com você, porque é uma verdadeira aula. Muitíssimo obrigada por seus minutos. Foi simplesmente maravilhoso. E eu tenho certeza que, assim como eu, várias pessoas querem te ouvir mais. Então, por favor, conte pra gente quais são suas redes sociais, como as pessoas fazem para seguir o seu conteúdo, conhecer um pouco mais sobre você. Bom, vamos lá. Estou no LinkedIn, Sheila Nobre Lázaro, tenho o site Sheila Nobre, também me encontram pelo Instagram, com o mesmo nome, e no Google vão me encontrar também. Então, fica para quem quer, é possível. E a dica que eu dou, Mari, se eu posso até para Claro. encerrar, né, a gente tem que falar. E se a gente tem pessoas que talvez já tenham dado sinais e ficaram quietinhas, não quer dizer necessariamente que aquilo passou. É preciso conversar. E sempre com delicadeza, com respeito e com muito cuidado. Demais. Obrigada, querida. Um beijo enorme para você. Beijo!